Olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio, aqui do Ventura Educacional. Bora para mais um livro, aprofundando e estudando aquilo que vai cair no seu vestibular, no seu concurso, ok? Então, bora lá. E hoje a gente vai trabalhar, né, este livro da Ana Carolina Galvão Massagre, A Prática Pedagógica Histórico-Crítica na Educação Infantil, né? Ele foi publicado em 2011 e o prefácio dele foi feito pelo Dermeval Saviani, que vai destacar a contribuição histórica, né, da Ana Carolina Galvão Massaglia. E aí o Saviani ressalta que a pedagogia histórico-crítica entende a educação como uma prática social mediadora. E essa teoria, em constante transformação e em constante evolução, é construída de forma coletiva, né? Através dos estudos, das pesquisas, de diversos pesquisadores, de diversos professores envolvidos no campo da educação, né? E em campos afins. E aí o trabalho da Massaglia é, portanto, né, uma valiosa contribuição a essa linha de pensamento, né, que é enraizada nas teorias de Gramsci e de Marx, né? No prefácio, né, ainda falando sobre ele, o Saviani, ele vai dizer que o livro se baseia na trajetória, né, acadêmica da Marsaglia, né, ela, né, que fez pedagogia pela Unesp de Bauru, né, entre os anos de 2002 e de 2005. E aí então, desde então, ela tem se dedicado integralmente, né, ao desenvolvimento da teoria e da prática da pedagogia histórico-crítica. E aí é importante dizer, né, que aqui, né, nessa apresentação, a autora ela compartilha sua jornada estudantil, revelando, né, que desde muito cedo, né, desde a graduação, ela se interessou pela pedagogia histórico-crítica, sobretudo pela leitura, né, do que prefacia ela nesse livro, né, leitura do Dermeval Saviani, do livro dele A Escola e a Democracia. Então, é um livro muito interessante que nós vamos destrinchar, estudar, aprofundar agora para frente. Então, vamos lá. Capítulo 1, né? O título dele é Pedagogia, Prática Pedagógica, Histórico-Crítica na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, né? O primeiro ponto desse capítulo o primeiro tema é o homem e o trabalho, né? O capítulo ele vai abordar conceitos importantes relacionados, sobretudo, ao campo marxista, né, e da pedagogia histórico-crítica. E vai ter como foco a relação entre o ser humano, o trabalho e a prática do professor. E aí aqui a Massaglia, ela vai explicar que o ser humano, embora tenha uma base biológica, ele se desenvolve por meio das interações sociais, né? Isso é o que vai diferenciar o ser humano de outros animais, porque por meio do trabalho ele transforma o mundo ao seu redor e isso ele faz por meio da vida em sociedade. E aí ela vai falar sobre a questão da divisão do trabalho, né? Que a divisão do trabalho, quando separa o trabalhador e o produto do seu trabalho, leva à alienação, né? E à mecanização da vida humana. Aí aqui, né, o que significa a alienação? Significa, né, que o homem vai para a periferia da história, né?
ele passa a não desfrutar dos frutos do seu próprio trabalho, né? Isso é a alienação. E aí, gente, no contexto escolar, a Massagre argumenta que a sociedade capitalista ela usa a escola para conformar, para adaptar, para naturalizar, para sujeitar os alunos à estrutura social vigente. E a escola, gente, muitas vezes, segundo a Massagra, prioriza os interesses da classe dominante e oferece uma educação rasa, superficial, tênue, distante do conhecimento historicamente construído. E aí a autora critica essa tendência de minimizar os conteúdos na educação, né? Ou seja, impedindo, né, que os alunos, né, possam adquirir os conhecimentos mais aprofundados. E ela diz que isso não é uma falha da educação, mas antes disso, né, é uma prática que visa a atender os interesses do neoliberalismo. Caminhando mais um pouquinho, um ponto importante que a Massaglia vai tocar também é a desvalorização dos professores. Ela vai dizer que eles enfrentam uma desvalorização no que se refere ao papel político da educação. E isso leva a práticas que são alienadoras, né? E que aumentam e que reproduzem a alienação dos alunos. Olha só, então, a Massagra vai dizer que a alienação dos professores, por conseguinte, né, é, né, é também transmitida, né, para os alunos. Tanto o professor quanto aluno são alienados. E aí, a expansão do acesso à escola, sobretudo na década de 80, sem o devido investimento na qualidade, tem sobrecarregado e sobrecarregou os professores, né, que são geralmente os culpados pelo fracasso, pelos problemas, pelo insucesso da educação. Ela vai, ela vai, claro, defender essa universalização, essa expansão da escola, né? Mas vai chamar a atenção de que este processo não foi doravante acompanhado pelo aumento da qualidade, né? E como eu já disse, tem como consequência essas questões a sobrecarga dos professores. E aí ela critica a visão da escola como simples espaço de reprodução da sociedade capitalista. Porque ela entende a escola como produção também de conhecimento, como produção de ciência. E diferencia a pedagogia histórico-crítica das outras teorias educacionais, né? E aí ela faz uma crítica muito forte, né? A escola, né? A essa escola que é apenas transmissora de conhecimento, né? É uma escola que é apenas centrada no cotidiano dos alunos, uma escola que não avança, né? Para além do imediato, uma escola que não projeta os alunos à frente para o futuro, né? E aí ela vai dizer que isso é, é consequência de uma escola, né, com um conhecimento fragmentado, né, subjetivo e relativista, né? Fragmentado, disciplina, né? História, geografia, ciência, porque elas não dialogam ou muito pouco dialogam, né? É subjetiva, né? Uma escola que não está de fato aprofundadamente enraizada na pesquisa científica e na racionalidade crítica, e uma escola também relativista, né? Cujo currículo flutua
ou desvontades políticas, né? E aí ela apresenta, né, a, a pedagogia crítica, histórico-crítica como solução, porque a pedagogia histórico-crítica defende a importância da solidez do conhecimento historicamente construído para que de fato haja uma transformação social e uma emancipação do indivíduo, de modo que se supere a alienação. E aí no capítulo 2 ela vai falar sobre desenvolvimento infantil e aprendizagem. Então, neste segundo capítulo, ela volta às considerações sobre desenvolvimento infantil. E ela traz aqui um breve relato sobre os estágios relativos à infância que são preconizados por concepções soviéticas, né, de psicologia. Através do homem, né, se produz a cultura material e a cultura intelectual, né? E aí ela vai dizer que, infelizmente, essa apropriação do que se produz pela humanidade nem sempre acontece como deveria e que isso dificulta muito um bom processo de ensino e de aprendizagem dentro do contexto escolar. E ela vai se basear em Vygotsky, né? Ela vai apontar para o fato de que muitas vezes há, há uma descontinuidade na aprendizagem, porque ela afirma que o educador, como um parceiro mais experiente, é aquele que faz a mediação entre a criança e o mundo, né? O mundo dos saberes, o mundo do conhecimento, né? Buscando a máxima possibilidade de interação e aproveitamento e desenvolvimento do indivíduo. Aí a Massagra vai dizer que a criança tem que ser estimulada com seus potenciais e tem que ser exposta à cultura, né? Para que a partir dessas relações ela alcance de fato um desenvolvimento. Porque para Massagra, os conceitos científicos desenvolvem-se a partir da interação entre adulto e criança. E esse é um processo que não é natural, né? É um processo, pelo contrário, deve ser, né, planejado, deve ser intencional. E um pouquinho mais adiante na obra, né, ela defende o desenvolvimento dos conceitos científicos e ela defende que este desenvolvimento está atrelado, está ligado à mediação do próprio professor entre os conceitos espontâneos, ou seja, aqueles que a gente chama de conhecimentos prévios que a criança traz, e as formas mais aprofundadas e mais superiores de conhecimento. E aí também, né, Massagre aqui, a autora, ela tem um conceito de descrição, né? É, e essa descrição ela tem que ser superada por uma complexidade do pensamento, de modo que o próprio educando possa elaborar uma análise plausível da realidade, né? Então ela critica profundamente a prática dessa educação descritiva, né? A professora vai lá e fala: o que é uma árvore? Ela vai e descreve uma árvore, né? Então, tem que levar o aluno à experiência, né? Ao contato, ao toque, né? À reflexão crítica daquele objeto, para que ele possa, a partir da inter-relação entre aquilo que ele traz de saber e
e os conhecimentos mais superiores, criticamente, né, elaborar os seus próprios conceitos, o seu próprio conhecimento, claro, lançando mão de uma profunda criticidade. E aí ela vai falar dos estágios, né, do desenvolvimento infantil, né? Isso aqui é muito importante. Ela vai dizer no primeiro ano de vida, a criança ela se comunica, né, pelas emoções, né? E essas emoções são importantes para a apropriação da própria experiência social. E aí, nessa interação, né, é fundamental, vai nos dizer Massaglia, uma boa interação, né, da criança com o meio que a cerca, com seus pais. E aí, ela vai dizer que neste processo é fundamental uma boa atuação dos pais para o melhor desenvolvimento do bebê. A Massaga chama a atenção nesse capítulo para o fator da linguagem. E assim ela expressa, né? A linguagem aparece, né, neste estágio como uma atividade objetal manipulatória. Ou seja, a linguagem é um instrumento pelo qual a criança vai mover o mundo. É uma atividade acessória que atua não mais como exclusiva forma de comunicação, mas a linguagem também aqui nessa fase, ela tem função simbólica. E aí somente é a partir de 2 anos que a criança consegue um avanço, né, nessa questão da linguagem. A fase da infância, né, a partir dos 3 anos, é caracterizada por sucessivas crises, inclusive no âmbito relacional, né? Aqui nessa época a criança quer ser independente e não aceita as regras que ela aceitava anteriormente com tranquilidade, né? Nós costumamos chamar os 3 anos, né, de a primeira adolescência. É quando os pais geralmente falam: ai, meu filho, era tão mais fácil, eu podia escolher a roupa, podia escolher o corte de cabelo, e agora ele já quer, ela já quer escolher sozinho. Na fase de na fase de 2 aos 7 anos, né, a gente vai ter a preeminência dos jogos, né? Eles vão ter uma especial importância no desenvolvimento infantil. E a Massaglia, né, ao representar estes vários papéis, vai nos dizer que a criança sente-se em condição de desempenhar qualquer papel na vida real. E isso contribui para uma futura orientação profissional, exerce influência significativa, né, no desenvolvimento da criança e das suas capacidades. E aí é importante, né, entender que é através do jogo que a criança regula as suas ações e se coloca voluntariamente em situações determinadas. Quando passa a frequentar a escola, a criança ela passa por um grande processo de mudança e isso implica numa prática social relevante em que o seu comportamento será marcado por diversas orientações. Já lá na adolescência, né, a gente tem uma importante transformação, né? Os outros valores emergem. A autora aponta isso nas seguintes palavras, né? O adolescente, ele mostra-se caprichoso. Ele já não conforma-se com os valores, com as tarefas, com as aspirações que antes faziam sentido para ele. Na adolescência, né, o jovem ele quer solidificar as suas identidades, né? Ele quer solidificar
a sua personalidade e confronta, né, os valores que ele recebeu da família com os valores que ele captou em outros espaços e busca fazer essa síntese na construção da sua própria identidade e dos seus próprios valores. Aí no terceiro capítulo, a Massagra vai falar sobre uma concepção de educação infantil. Ela critica a creche como um local de assistência e disciplina. Vai dizer que a creche tem que ser um espaço, né, de desenvolvimento da educação. Ela faz apontamentos aqui, né, sobre as referências curriculares, né, nacionais para a educação infantil, que a gente chama de RECMEI, né? E ela relata, né, que dentro das instituições escolares de educação infantil há muita produção das crianças. Ela vai dizer que a concepção de assistência sempre esteve atrelada ao próprio conceito de creche, né, no nosso país. A partir da década de 70, vai relatar a Massaglia, essas questões vão ganhando outros contornos, né, e se configurando de maneira diferente. Mais ainda, né, prevalece em grande, importante parte do Brasil essa ideia assistencialista da educação infantil e aponta para a necessidade de reconhecer as necessidades das crianças e dentro da creche oferecer serviços de qualidade educacional, né? Ou seja, que desenvolvam as aprendizagens das crianças, né? E ela vai falar das referências curriculares nacionais de educação infantil, né? Que dos quais ela vai apontar uma forte influência neoliberal, né? E o caráter manualístico, né? Ou seja, que visa controlar as experiências na educação infantil e a prática docente nessa etapa. E ela vai falar, né, sobre o projeto A História do Livro, né, que se desenvolveu numa instituição de educação infantil, né, que numa pedagogia histórico-crítica, né, vai envolver as crianças, né, por meio da aprendizagem, né, interrelacionando, né, a famosa interdisciplinaridade, né, interrelacionando as diversas áreas do conhecimento. Já no capítulo 4, né, dessa obra, a Massaglia, ela vai focar aqui sobre a educação no estado de São Paulo, né, vai fazer uma digressão aí, né, lá no ano de 1983. Aqui é interessante notar que as referências, os referenciais teóricos impostos por este Estado são esboçados, né, no interior da gestão muito perene, né, de muito tempo do PSDB. E ela faz uma crítica à gestão do PSDB, né, que contribuiu para a desvalorização tanto de estudantes quanto de professores, né? Mais uma vez que numa perspectiva neoliberal, né, vai sucatear a educação, né? Ela vai fazer uma crítica à implementação do ciclo básico, né? Com ênfase no construtivismo, que com uma ideia deturpada, né, contribuiu para sucatear a educação, né, e acabou gerando esgotamento, né, da transmissão do saber sistematizado
em favor das experiências cotidianas, né? E que também vai ter uma distorção do construtivismo por meio das aprovações automáticas. E aí, por fim, a Massagra vai fazer uma defesa do papel da escola na transmissão dos conhecimentos. Vai fazer a defesa da pedagogia histórico-crítica, né? E como crítica ao próprio processo de escolarização da forma como nós temos vivenciado nos últimos tempos. Ela vai defender, né, que o processo educativo tem que dialogar com a produção vigente em busca da transformação social. E ela vai, nas suas considerações finais, né, reforçar a importância da prática educativa na perspectiva da transformação social e que a pedagogia, né, histórico-crítica pode dar uma importante contribuição neste sentido por meio das formas, da busca de formas diferenciadas de ensino e valorização da obra como um instrumento para professores, oferecendo uma perspectiva filosófica que atende às necessidades de crianças em uma sociedade capitalista. Espero que tenhamos te ajudado com essas reflexões até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, curtir e comunicar. Aquele abraço, em